Então, beleza. Então, vamos lá. Tá tranquilo aí, né? Então, nós vamos falar sobre movimento circular uniforme, tá bom? Então, nesse novo módulo, a gente já viu velocidades na horizontal, velocidade na vertical. A gente vai falar sobre MCU. Então, o movimento circular uniforme é aquele onde eu vou olhar a trajetória de um corpo quando ele estiver em uma circunferência. Quando você estiver lendo um exercício, vai sempre então aparecer uma circunferência. Toda circunferência ela é reconhecida por uma grandeza, que é o quê? Para fazer um círculo, eu preciso do raio. Então, a palavra raio vai sempre aparecer nesse tipo de movimento. Estou fazendo lá uma questão, o que vai aparecer para mim? A palavra raio. Apareceu a palavra raio, eu já vou ligar minha cabecinha e falar, opa, peraí, tem um tal de movimento circular uniforme aí, tá bom? No movimento circular uniforme, quando um corpo descreve aí essa trajetória circular, então assim, digamos que eu tenho aqui uma bolinha, essa bolinha está saindo desse ponto e ela vai andar em cima da linha, então ela vai andar em cima dessa trajetória circular, tá bom? Então ela vai estar andando em cima dessa trajetória circular. Então eu falo o seguinte, já coloquei para gravar. Coloquei ali, ó, ele vai andando no ponto V, né? E aí ele vai tendo uma velocidade aqui, ó, que nós chamamos de velocidade tangencial, tá? Ou ela é chamada de velocidade linear. Tangencial porque ela tem a tendência de sair na tangente do movimento. Ela tem a tendência de sair na tendência tangente do movimento. Ótimo. Presta atenção comigo aqui. Só que, quando eu olho as velocidades, vai aparecer uma outra velocidade que é dentro da circunferência. Quando eu saio de um determinado ponto A aqui, por exemplo, para um ponto B, eu ando em cima dessa linha, tá? Então, eu ando aqui em cima dessa linha, vou fazer ela um pouquinho mais grossa aqui, ó. Eu ando aqui em cima, eu andei de A para B. Se eu andei de A para B, eu percorri um espaço linear. Eu percorri um espaço dentro dessa linha, tá? E ao percorrer um espaço dentro desta linha, eu também criei aqui, ó, uma abertura angular. Eu criei um ângulo entre o ponto A e o ponto B. Então, hoje a gente vai ver uma grandeza linear, aquela que acontece em cima da linha, e as grandezas angulares, aquelas que acontecem, tá, na abertura, tá, na abertura do ângulo entre uma trajetória A e B, B e C, C e D. Tá? Grandeza linear é quando eu ando na linha. Então, geralmente, ela é uma grandeza de comprimentos, ela é uma grandeza de metros por segundo, tá bom? Eu vou sempre trabalhar ela na grandeza metro, metro por segundo, tá? Sempre relacionado a distâncias metro. Grandezas angulares é quando eu olho para o ângulo. Quando eu olho para o ângulo, eu vou ter lá o grau ou o radianos, tá? Você deve ter ouvido falar na grandeza radiana lá no nono ano, muito pouco, tá? Que é a quantidade de raios que cabem dentro desta abertura. Grandeza radiana, quantidade de raios que cabem dentro dessa abertura. Como é que eu calculo o valor de uma abertura? Como é que eu calculo o ângulo, né, de uma abertura, aqui no nosso caso, angular, aqui, ó, de uma abertura entre A e B? Eu pegaria a grandeza linear, que é o quanto que eu andei na circunferência, e divido pelo raio. Então, para calcular o espaço angular, eu vou pegar aqui, ó, o quanto que eu ando na linha e divido para o raio. Ao longo do nosso dia a dia, a gente tem grandezas lineares, tá? Grandeza linear lá na UNB, ela vai dar um outro nome para você. Lá na UNB,
ele vai chamar de grandeza tangencial. Tangencial. O movimento tangencial, a velocidade tangencial, o espaço tangencial, porque eu estou aqui na iminência de sair da circunferência. Então, ele vai chamar de espaço tangencial. Tá? Ou ele vai trabalhar de uma forma angular. Então, o espaço angular é o S sobre R. Tá? No S sobre R. Se eu tenho uma grandeza linear e quero achar angular, se eu tenho uma grandeza linear e quero achar angular, basta eu pegar essa grandeza aqui, e dividir pelo raio. Basta pegar essa grandeza e dividir pelo raio. Olha o que aconteceu. S dividido pelo raio, achei uma grandeza angular. O espaço angular, quanto que é este ângulo? Esse espaço angular, ele é dado em radianos. Como é que eu transformo uma grandeza radianos em graus? Né? Então, eu vou lembrar você aqui. Quando você está numa circunferência, quando você está numa circunferência, você tem lá os 0 graus, aqui em cima 90 graus. Quando você dá meia volta completa, 180 graus, 270 graus. Tá? Isso tem uma equivalência. A equivalência que você vai colocar aí na sua cachola é o seguinte, que 180 graus equivalem a π radianos. 180 graus equivalem a π radianos. É assim que você vai fazer uma transformação. Cássio, 360 graus, então seria 2π radianos. Isso. 360 graus seriam 2π radianos. Assim, eu estou determinando aqui grandezas para espaços angulares. Cássio, se eu quiser achar, eu tenho um angular, quero achar o linear. Se você tem o angular e quer achar linear, você vai fazer o processo inverso. O processo inverso quer dizer que você vai multiplicar pelo raio. Você vai pegar o ângulo que você tem e vai multiplicar pelo raio da trajetória. Tá bom? Então, você vai pegar o ângulo que você tem e vai multiplicar pelo raio da trajetória. E assim vai funcionar, moçada, com todas as grandezas entre linear e angular. Com todas elas. Lembrando que essa relação aqui, você vai usar para transformar essas grandezas, tá? Você vai usar para transformar essas grandezas. Então, o nosso primeiro quesito que nós vamos trabalhar em cima disso é transformar uma grandeza, linear em angular e angular em linear. Na questão número 1, ele fala assim, complete o espaço fazendo a conversão. Então, ele fala assim, 60 graus equivale a quantos radianos? Como é que você vai fazer? Você vai fazer 180 graus equivale a π radianos. Uma regrinha de 3. 60 graus equivale a x. Então, aqui eu vou ter 180 vezes x igual a 60π, x 60π sobre 180. Só que você não divide, você vai fazer aqui uma simplificação. Vou cortar esse zero com esse zero, vai dar 6π por 18. Simplificando aqui, eu posso dividir por quanto? Eu posso dividir aqui por 3, não é isso? Quando eu divido por 3, 6 dividido por 3 vai dar 2π. 18 dividido por 3 vai dar quanto, moçada? Vai dar 6π, né? 6 vezes 3, 18. Ainda dá para simplificar? Ainda dá para simplificar, porque eu poderia ter dividido por 6, tá? Sem problema, tá? Fica tranquilo aí. Eu já poderia ter dividido por 6. Então, faz de novo, Divido, então, no nosso caso aqui agora, eu vou dividir por 2 e vou dividir por 2. A simplificação vai ficar π sobre 3. Quer dizer que 60 graus equivalem a
π sobre 3 radianos. Estou transformando uma grandeza em graus em radianos. Cuidado, não é uma grandeza linear em radianos que você está transformando, tá bom? Uma grandeza em graus em radianos. Agora, eu vou te dar aí um minutinho para você fazer para mim o 150, que é a letra B, e a letra C, tá? Faz aí para mim, vamos lá.